O conceito que temos atualmente de serviço público nasceu após a Revolução Francesa. Do século XVIII para os nossos dias, ele avançou e ganhou contornos cada vez mais sofisticados. O serviço público é imprescindível para o atendimento adequado das demandas de uma sociedade cada vez mais exigente. No Brasil, a titularidade do serviço público é do poder público, mas a execução pode ser feita por particulares, com a devida fiscalização do Estado. Há poucos anos, houve uma tentativa de aprovar uma nova reforma administrativa, que traria ainda mais mudanças para o setor. Mas, afinal, para onde caminha o serviço público brasileiro? É sobre este assunto que eu converso agora com Renato Rainha, que é conselheiro do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Conselheiro, muito obrigado por participar do Cidadania. Eu não vou fazer essa pergunta de cara, não. Eu vou chegar nela daqui a pouquinho, mas eu quero te perguntar uma coisa. A gente vem de um governo anterior, né, o governo Bolsonaro, que queria diminuir muito a atuação do Estado, a atuação direta no serviço público, e agora, no atual governo, o governo Lula, há um movimento contrário, não é? Então, a gente tem dois caminhos aí. O Brasil, nas dimensões que a gente tem, esse país continental, a gente pode prescindir de um serviço público forte? Hermes, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. Nós não podemos prescindir de um serviço público forte, tendo em conta, inclusive, as desigualdades que nós temos no nosso país. Mas eu vejo uma situação com relação ao serviço público, até me reporto ao meu livro. O serviço público nasce ali com a Revolução Francesa, no nascimento do Estado Liberal. Então, ele nasce pequeno, o Estado Liberal prestava poucos serviços à população. Depois da Primeira e da Segunda grandes guerras mundiais, tendo em conta a crise econômica, política que o mundo se viu envolvido, principalmente ali na Europa, o que aconteceu? O Estado teve que começar a oferecer para a população uma quantidade maior de serviços públicos e de assistência, principalmente para a população mais carente. Então, o Estado cresceu muito, ele cresceu bastante, só que passou um tempo, ele tinha tantas obrigações e tantos serviços para prestar que ele não deu conta de fazê-lo sozinho. Então, o que eu vejo? Eu vejo que a gente tem que buscar aí um meio termo. O pêndulo começou do serviço público muito acanhado, com poucos serviços prestados, com o estado do bem-estar social, ele cresceu demais e agora a gente tem que voltar para aquelas atividades que realmente são essenciais que o Estado participe dela. E com um país como o nosso, tão desigual, com população tão carente, nós não podemos prescindir de um serviço público forte aqui no nosso país. Você falou do livro, o livro que você escreveu foi até parte da sua pesquisa para o mestrado, né, da sua dissertação. E no livro você mostra os caminhos que o mundo segue, né? Porque, assim, como você já começou a tangenciar, cada país e cada continente tem uma realidade mais específica. A Europa, por exemplo, tem diminuído um pouco a participação, quando a gente fala de Europa, estou falando de União Europeia, claro, e tem terceirizado mais, né, com a devida fiscalização. É um modelo que a gente pode conseguir chegar a médio prazo aqui no Brasil, ou a gente tem que tentar um caminho totalmente nosso? A União Europeia, especialmente depois dos tratados de Roma em 57, Amsterdã em 77 e Maastricht em 92, ela começou a substituir uma parte do serviço público prestado pelo serviço de interesse econômico geral, que é aquele serviço prestado no regime concorrencial, o princípio da subsidiariedade prevalece, ou seja, o Estado só entra aonde a iniciativa privada não dá conta. Essa é uma realidade para a União Europeia. Para o Brasil ainda estamos longe dela. E eu nem sei se com as características que nós temos no Brasil, nós vamos conseguir algum dia chegar a essa realidade. Nem se isso pode ser até um objetivo. Eu creio que o objetivo aqui é que o Estado preste um serviço público eficiente, de qualidade, naquelas atividades que realmente são essenciais para a população. Porque um dos conceitos do serviço público se baseia exatamente nisso. O que é um serviço público? Entre outras
qualidades, uma atividade essencial para a população, para atender uma necessidade muito importante da população. Então, no nosso país, o artigo 175 da Constituição Federal cravou isso muito bem, serviço público é de titularidade do Estado e tem que ser prestado à população. Então, eu não vejo, assim, um desprestígio para o serviço público no nosso país, nem a longo prazo. Vou aproveitar e pegar dois ganchos da resposta que você me deu agora. Primeiro, o que a gente consegue filtrar, então, como essencial? O que, assim, o Estado tem que assumir isso mesmo no serviço público? Olha, eu penso que a área de saúde, a área de educação, o Estado tem que estar presente, a área de segurança, o Estado tem que estar presente constantemente, infraestrutura, logicamente, que se valendo de parcerias com a iniciativa privada, algumas outras atividades que foram classificadas tanto pela Constituição como pela legislação, como serviço público, o Estado pode se valer de parcerias. Por exemplo, telecomunicações. O Estado hoje vale-se de parcerias com a iniciativa privada através das concessões das telecomunicações. E bem-sucedidas, né? E bem-sucedida. Agora, o fato de o Estado transferir a execução para os particulares não tira dele a titularidade. E não tirando dele a titularidade, não tira dele a responsabilidade de fiscalizar para que aquele serviço público seja prestado com qualidade, com modicidade de tarifas, com continuidade. E se por acaso aquele serviço público prestado por um particular, ele não é prestado com qualidade, o Estado pode intervir e pode até tomar a concessão. A gente tem exemplos recentes disso? Olha, aqui no Distrito Federal nós tivemos um caso muito interessante que foi no serviço de transporte público coletivo, onde os vales transportes, eles eram apurados pelas próprias empresas. Aquele caixa único era administrado pelas próprias empresas. E chegou um momento em que a gente apurou uma série de desvios e de irregularidades e que o Estado teve que intervir, inclusive até ocupar espaços físicos dessas empresas, e ele passou a apurar aquele caixa único dos vales transportes. Agora eu vou pegar o outro gancho que eu tinha falado, que é uma palavra fundamental também, que é eficiência. Como garantir, então, que o serviço público seja eficiente? Isso aí é uma coisa muito interessante. A eficiência é um dos princípios basilares da administração pública e, por consequência, do serviço público. Primeiro, você tendo pessoas qualificadas na gestão do serviço público. Né? É claro que quem já viveu na realidade política, como eu vivi, a gente sabe que quando você participa de uma eleição e ganha a política, você não ganha sozinho, você ganha com um grupo político, e o grupo político é ajudar a administrar. O que eu penso é que quem foi eleito tem que ter a responsabilidade e a firmeza de dizer o seguinte: o partido A ou o partido B, você me ajudou, mas você tem quadros qualificados? Se você tiver quadros qualificados, nós vamos ocupar, nós vamos usar essas pessoas, nós vamos aproveitar essas pessoas. Mas se não tiver quadros qualificados, não pode fazer isso no serviço público. O que a gente nota aí no decorrer da história? É que, lamentavelmente, muitas pessoas são aí nomeadas para exercer cargos públicos, funções públicas aí essenciais para a prestação de um bom serviço público, que são pessoas totalmente desqualificadas, que não têm nenhum interesse de que aquele serviço público ele realmente seja eficiente. Está indo ali para resolver as suas questões pessoais, está indo ali para fazer uma exploração do serviço público e não para prestar o serviço público de qualidade. Por isso que as escolas de contas hoje, dos tribunais de contas, no Brasil inteiro, a gente tem um cuidado muito grande de capacitar os servidores, não apenas os nossos, mas principalmente do Poder Executivo, que prestam serviços públicos. A gente está sempre qualificando tanto os gestores como os servidores para que esse serviço seja sempre muito bem prestado. O caminho, então, passa pela educação, né? E assim, a gente fala das grandes cidades, mas esse modelo ele tem que chegar a todas as cidades brasileiras, a todo o executivo, né? Mais de 5 mil cidades brasileiras, realidades diferentes. É possível capacitar, pelo menos para que a gente tenha essa eficiência em todo o país? Vamos pensar assim a médio e longo prazo. Olha, nós fizemos um trabalho muito interessante, até eu representando a Associação dos Tribunais de Contas, fui um dos coordenadores na Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro. Nós, há 4 anos atrás, criamos um portal
que está hoje no Instituto Rui Barbosa. Esse portal nós conseguimos reunir todos os cursos de qualificação que estavam nas escolas de contas dos tribunais de contas espalhados no Brasil inteiro, nas escolas do Ministério Público, da magistratura, nas escolas do governo. Então, nós colocamos todos os cursos ali nesse portal. Então, um servidor público que esteja no menor município desse país, se ele tiver um computador, ele tem acesso a esse portal e lá ele vai escolher qual curso que ele está precisando para se qualificar. Além disso, eu sei que tanto os tribunais de contas, como o Ministério Público, como escolas de governo, têm feito um trabalho muito grande na qualificação. A qualificação ela é essencial para que o serviço público seja prestado com qualidade, porque a gente sabe que na atividade pública existe uma série de formalidades que têm que ser cumpridas. E essas formalidades, elas não podem atrasar a prestação do serviço público. Então, para você cumprir essas formalidades com a eficiência, é preciso que você esteja capacitado. Vou te fazer uma pergunta ainda pegando esse gancho da eficiência. Na sua visão, e isso é criticado por vários brasileiros, vários pesquisadores, mas também tem quem defenda. A estabilidade, ela prejudica a eficiência ou ela é importante, sim, até para impedir uma maior ingerência política? Eu entendo que a estabilidade é importante no serviço público para impedir essa ingerência política, mas ela não pode ser absoluta. Ela não pode ser absoluta. Qual seria o caminho, então? Qual seria o caminho? Quando você prevê que o servidor público tem estabilidade, ele tem que cumprir alguns objetivos e algumas metas de qualificação, algumas metas de eficiência. Se por acaso ele não cumprir essas metas de qualificação e de eficiência, aí sim, por um conselho independente, por um conselho composto por servidores com autonomia, para poder avaliar esses servidores, se for o caso, até retirá-lo do serviço público. Defendo a estabilidade, mas ela não pode ser absoluta, sob pena de amanhã, num concurso público, você selecionar uma pessoa para ser servidor público, ele não tem nem aptidão para isso, não tem interesse de ser servidor público e não tem a capacidade de sê-lo, e aí quem fica prejudicado é a sociedade. Na sua visão, então, um caminho importante que tem que passar numa futura reforma administrativa seria esse, né? De conseguir medir a produtividade para que o servidor ele tenha a garantia de estabilidade, sim, mas sem acontecer aquele fenômeno que às vezes é comum da pessoa achar que passou no concurso e já se aposentou. Eu defendo, inclusive, Hermes, que uma parte da remuneração do servidor público ela deve ser aí recebida tendo em conta a sua produtividade. Você tem ali um vencimento que representa 50%, esse deve ser fixo, mas 50% ele deve variar de acordo com a produtividade do servidor público. Porque quem é servidor público? Eu sou servidor público de vida inteira. Eu tenho a maior alegria em ir no meu serviço público e prestar um serviço público de qualidade, né? Eu sou uma pessoa que sinto amor pelo que eu faço. Então, eu sei que os servidores públicos, na sua esmagadora maioria, são assim. Eu convivo com o serviço público há mais de 30 anos. Então, essas pessoas têm que ser prestigiadas. Agora, aquelas que não têm esse compromisso, procure outra atividade para fazer, porque o serviço público precisa de gente dedicada. População que está lá na frente, quem mais precisa do serviço público é a população carente. Porque quem tem muito dinheiro, se o serviço público não atender, ele vai lá e paga um tratamento com seus recursos. A pessoa mais carente, se aquela escola não puser o filho dele com a matrícula, ele não tem onde estudar. Se o hospital não atender ele quando ele está doente, ele vai ter essa doença cada vez mais agravada porque ele não tem outro lugar para se socorrer. Vou pegar alguns tópicos específicos que afetam o serviço público, e quando eu falo afetam, sem nenhum juízo de valor, se positivo ou negativo. Qual a sua visão das cotas raciais? A gente tem a lei que prevê cotas raciais. Ano que vem, 2024, ela pode ser revista, pode ser mantida, pode ser prorrogada ou não. Na sua visão, é importante a gente manter a lei das cotas raciais e por quê? Foi importante a criação da lei das cotas raciais. Isso é um resgate histórico que todos nós temos que buscar resolver isso, né? É uma dívida histórica de todos nós. Eu acho que ela teve o seu momento inicial muito importante, da forma como ela foi colocada. Eu acho que ela pode evoluir de que forma? Você fazendo um misto aí entre a cota racial e também a questão da pessoa ter poder aquisitivo.
Seria uma cota social. Seria uma cota social mista com uma cota racial. Sócio-racial. Sócio-racial. Porque, assim, se você tem uma pessoa, por exemplo, preta e ela vem de uma família muito rica, será que ela necessita ter alguma cota? Então, talvez a gente teria aí a cota racial para as pessoas pretas, mas também mesclada com, sendo a pessoa aí considerada até determinada faixa de renda na população. Rainha, a gente está pegando alguns pontos. Agora, eu vou jogar essa pergunta para ti, porque me veio à mente nesse instante. Pontos fundamentais para uma futura reforma administrativa. Você já me falou salário vinculado à produtividade, uma revisão das cotas, umas cotas socio-raciais, alguns pontos que você vê assim, que são importantes para o futuro. Hoje nós temos também, quase que no Brasil inteiro, a ocupação de cargos em comissão por 50% de servidores de carreira. Eu aumentaria isso para pelo menos 75%, 80%. Por quê? Porque você profissionaliza o serviço público, você torna o serviço público mais técnico, mais comprometido. Porque é muito interessante, eu noto isso no serviço público. Quando você tem um servidor efetivo que ocupa um cargo de destaque em determinado órgão e ele não vai bem, ele tem uma cobrança direta dos seus iguais, dos demais servidores efetivos. E é uma cobrança forte, firme. Então, eu acho que nós temos que profissionalizar o serviço público. Eu entendo que sim. Tudo isso que você falou, eu acho que a estabilidade ela tem que permanecer, ela não pode ser absoluta, né? E cada vez mais qualificar os servidores públicos. A gente vê aí alguns locais em que tem um adicional de qualificação. Esse adicional de qualificação é muito importante, porque a pessoa vai recebendo um percentual a mais do salário na medida em que ela for se qualificando. E a qualificação, ela tem que ser constante. Não é fazer hoje e deitar em berço esplêndido e nunca mais fazer. É fazer hoje, daqui 3 anos, se você não fez, você perde. Se você não fez um novo qualificação. Então, isso também é importantíssimo. Rainha, por que você acha que ainda existe muita gente no Brasil que tem uma certa rejeição à figura do servidor público, não ao serviço público? Por que isso acontece? Porque, infelizmente, né, no serviço público, como em todo lugar, na política, na iniciativa privada, existem pessoas que não honram aquela sua atividade. E a gente também vê que a imprensa, muitas vezes, elas mostram muito mais aquilo que é feito errado do que aquilo que é feito certo. Por exemplo, você vai numa rede pública de saúde. É claro que você tem ali 10, 15 atendimentos feitos de forma que não deveria ser, você tem 10 ou 20 pessoas que foram ser atendidas e realmente não conseguiram ser atendidas, mas você tem 5.000 atendimentos que deram certo. Essa parte não é mostrada. Então, quando você mostra só a parte errada, a pessoa tem a impressão que tudo está errado, né? Mas, assim, eu também acredito isso a uma quantidade de servidores que não honram aí a função nobre que tem de prestar um serviço público à população. Mas que não são a regra. Não, com certeza não são. Como te disse, eu estou no serviço público há 36 anos, né? A esmagadora maioria das pessoas com quem trabalhei, quer na polícia, quer na atividade política, quer no Tribunal de Contas, a esmagadora maioria são de pessoas sérias, comprometidas, dedicadas, que buscam cada vez mais aprimorar o serviço público. Rainha, está muito em voga a discussão a respeito de inteligência artificial e eu não vou poder deixar de te perguntar isso. Inteligência artificial, só para ficar bem claro, no sentido de que existem robôs que já estão fazendo uma série de trabalhos que podem assumir várias funções profissionais no futuro. Você vê isso como um aliado importante para o futuro do serviço público, uma ameaça, eu não digo ameaça não para o trabalho das pessoas, mas uma ameaça para a qualidade desse trabalho? Como é que você vê a chegada da inteligência artificial? Usando bem é um aliado muito importante. A gente usa vários robôs na garimpagem de dados, a gente faz aquela garimpagem quando você vai fazer uma auditoria para apontar quais são as áreas de risco, os robôs nos ajudam a fazer aquela garimpagem de dados. Mas aquela análise fina que você vai fazer, isso só o ser humano é que é capaz de fazer. Então, eu acho muito importante a utilização dessas ferramentas que a gente pode utilizar de inteligência artificial, mas para aquela área em que realmente a inteligência artificial ela pode ajudar a desenvolver o trabalho do ser humano, o trabalho do servidor público.
Rainha, aproveitando já esse gancho, a gente falou de inteligência artificial, como modernizar o serviço público? A curto prazo, agora, neste ano, como é que a gente consegue? Como é que a gente consegue? Primeiramente, qualificação. Eu sou o gestor da Escola de Contas Públicas do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Eu acredito demais na qualificação. Colocar gestores comprometidos e eficientes em todos os órgãos e instituições públicas. Se a gente não tiver gestores comprometidos e eficientes, aquele órgão público ele não vai dar certo, porque o exemplo tem que vir de cima. Isso é muito importante. Analisar aí junto com os servidores algumas carreiras que precisam ser melhor organizadas e ter uma melhor remuneração, e eu aponto uma delas, a carreira de professor no Brasil inteiro, ela precisa ser melhor olhada, ela precisa ser mais avaliada, é uma profissão essencial para que a gente tenha cidadãos de bem e cidadãos qualificados para o futuro. Por que há décadas a gente fala sempre sobre isso? Por que a gente não resolve? Falta vontade política? Porque educação tem sido prioridade apenas no palanque político. Na hora que o político assume o mandato, deixa a educação relegada ao segundo, ao terceiro plano. Prefere fazer um viaduto, obras pirotécnicas e deixa a educação de lado. Esse país, eu tenho certeza que ele vai ser a maior nação desse mundo quando a gente investir maciçamente em educação. Agora eu vou te fazer a pergunta que eu tinha que ter feito lá no começo, mas eu não poderia começar, senão a gente já encerraria o programa. Quais são os rumos para o serviço público brasileiro? O rumo do serviço público brasileiro é que ele seja gerido com eficiência, com competência e com moralidade. Que o Estado esteja presente naquelas atividades que são essenciais e que delegue aquelas atividades que são importantes, mas que não há necessidade do Estado. Mas não tendo a necessidade do Estado prestar diretamente, não significa que ele não tenha que fiscalizar e controlar a execução desse serviço para que ele seja aplicado com qualidade. Volto a dizer, saúde e educação são atividades que eu não consigo ver não sendo serviço público. Não que a iniciativa privada não pode prestar, qualquer um pode, um médico, um grupo de empresários pode constituir um hospital privado, isso é outra coisa. Mas a saúde pública tem que ser exercida pelo Estado, a educação pública, o Estado tem que estar presente diretamente no oferecimento para a população. Vou pedir para você acrescentar mais algumas. Você tinha falado de segurança pública. Segurança pública é essencial. Infraestrutura. Infraestrutura. Algumas assistências, por exemplo, que o Estado pode se valer de parceria, que são creches, principalmente para aquela população mais carente, que o pai e a mãe têm que sair de casa para trabalhar cedo, né? O Estado pode prestar diretamente, pode se valer de parcerias, desde que ele faça aí uma boa seleção dessas parcerias. A gente já tem o modelo das agências, né, nessa fiscalização. Na sua visão, tem funcionado? Algumas sim, outras não. A gente vê muita reclamação na área da aviação civil, a gente vê muita reclamação na área de energia elétrica. Algumas concessões de energia elétrica no Brasil inteiro deram certo, outras aí estão com muitos questionamentos. Nós temos uma agora recentemente aqui no Distrito Federal, em que a concessão foi passada para uma empresa privada, e como é muito recente, é uma área que eu atuo, e atuo inclusive na fiscalização, eu sempre estou perguntando para as pessoas, e aí, você acha que melhorou? Você acha que piorou? Tem algumas pessoas que entendem que melhorou, tem outras que entendem que piorou, que o serviço ficou mais caro, que está caindo mais a energia elétrica. Então, o Estado, quando faz a concessão, ele tem que fiscalizar e fiscalizar muito próximo para que esse serviço seja prestado com eficiência. Vou pegar aqui e fazer um exercício. Imagina você no primeiro dia de aula como professor de uma universidade de gestão pública, um curso de gestão pública na universidade pública. O que é que você diria para esses alunos ali? Primeiro dia de aula. Acredite no Estado, acredite no serviço público e acredite que esse país pode ser um grande país e cada um de nós temos que dar o exemplo. Cada um de nós pode fazer muito. Se a gente trabalhar com afinco, com eficiência, com amor, com dedicação, a gente altera a vida das pessoas com qualidade, principalmente aquelas pessoas que mais necessitam. Eu digo para os meus alunos lá na Escola de Contas, para os meus amigos no Tribunal de Contas, para os meus colegas de trabalho. Vamos atuar com afinco, porque o nosso trabalho altera a qualidade da vida das pessoas que estão recebendo serviço de saúde, de educação, de segurança. E isso, para quem faz serviço público com amor, é o maior prêmio que a gente pode receber.
Renato Rainha, muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado. Foi uma honra, Hermes, estar aqui com vocês. Obrigado. A honra é nossa. E muito obrigado também a você que acompanhou o programa. Para rever e compartilhar esta entrevista, acesse o nosso site, senado.leg.br, ou o nosso canal no YouTube, senado.leg.br/TV, ou o nosso canal no YouTube. Muito obrigado pela companhia e até o próximo Cidadania.